Muito bem, estamos chegando com o Sala VIP. Eu sou Mariângela Marinho, esse é o canal da Web TV Tambaqui e agora vamos iniciar um bate-papo extremamente importante. Se você ainda não é mamãe, se você ainda não é papai, mas conhece alguém que tenha um bebê em casa ou que está se preparando para a chegada de mais um membro na família, compartilha com ele essa live, porque o assunto é muito importante. E se você um dia pretende ser papai ou mamãe, guarda aí para você também, porque é um conteúdo muito interessante. Acredite, gente, o sono dos nossos pequenos é muito importante. Desde o preparo para o ambiente, para o quarto, desde a rotina do sono, porque vai existir um certo momento no crescimento, e eu estou falando do quarto mês, do sexto mês, em que essa questão do sono prolongado vai sofrer um salto. E de repente pode te pegar de calças curtas, de saia justa, você vai ficar aí desesperado, agoniado, sem saber o que aconteceu, de repente pode ligar para o papai, para a mamãe, para te ajudar, para poder entender o que acontece com esse pequeno. Mas calma, que é por isso que existe a terapeuta do sono dos bebês. Está conosco aqui a Daniele King, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mariângela. É um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Mas, rapaz, existe mesmo terapeuta do sono do bebê? Existe sim. Aqui em Boa Vista, que eu conheço só eu, né? Mas aí no Brasil, no mundo afora, existem várias. E conceituados, né? Inclusive, você foi Conceituados. qualificada por um que faz vários treinamentos, Exatamente. cursos, seminários, ensinando as técnicas de um sono seguro para os pequenos. Isso, inclusive, existem muitos pediatras, tá, gente, formado em terapia do sono do bebê. E tá ótimo, porque hoje em dia a gente tem terapeuta para tudo que é lado. É verdade. Terapia de casal, terapia... tantas coisas. Tem tanto terapeuta e dos bebês também é muito importante. Eu fui fazer uma pesquisa a fundo sobre esse assunto e encontrei aqui um artigo muito bacana e bem resumido, que foi escrito por uma pediatra, a doutora Ana Maria Pereira. Ela é terapeuta e especialista do sono. Né? Ela é especialista do sono. E aí ela começa esse artigo, Dani, falando justamente que os aspectos a ter em consideração nesse primeiro momento, né, da inquietação, digamos assim, do sono de um bebê, é silêncio, tem que ter a garantia do silêncio e não haver excesso de barulho, é o primeiro passo. Depois ela diz que a temperatura é uma outra situação para a garantia desse sono. Sim. Luz e o conforto. Isso. E aí ela cita colchão, medidas de segurança, televisões dentro do quarto, Exato. o uso de computadores Sim. e outros aparelhos eletrônicos, como, por exemplo, a mãe ficar com o bebê aqui no colo amamentando com o celular nas mãos. Exatamente. Olha, essa doutora, essa pediatra, ela está corretíssima, Resumiu tá? certinho, né? Resumiu certinho. Tudo isso perturba o sono do bebê. Tudo isso perturba sim o sono do bebê e pode trazer várias consequências, né? Que é um bebê que não dorme bem à noite, tem vários despertares, né? Tem bebês, eu não sei se é o caso de alguma mamãe que está aí assistindo, mas tem bebês que podem acordar a cada 40 minutos. Agora imagina aí, Mariângela, você não descansa, né? Essa mãe não descansa, ela não tem a sua mente já saudável, porque o excesso de cansaço, né, gera muito estresse. Então, às vezes, a mãe também fica muito ansiosa por conta de que ela não consegue descansar. Da noite mal dormida, né? Isso. E você sabe que nesse caso, observando esse aspecto do uso do celular, do televisor, a gente pode, do computador, um caso, é um exemplo que a gente pode direcionar aqui para casais que dormem com o bebê no quarto. Inclusive, quando a gente faz, né, a terapia do sono com o pai, ou com a mãe, ou com o casal, a gente recomenda que o ideal é que o bebê, a partir do 6º mês, ele vá para o seu quarto, né? Tem um quarto próprio, até porque o casal tem sua privacidade, às vezes quer ficar um pouquinho acordado, né, mais tarde, quer ficar assistindo uma TV, um celular, e isso atrapalha muito o sono da criança, atrapalha até o sono do adulto, imagine o sono do bebê. Então, o ideal, a gente sempre recomenda, se tiver
tiver a possibilidade, né, que você coloque o bebê no próprio quarto dele, porque lá você pode deixar um ambiente escuro, que é o ideal. Silencioso. Isso, silencioso, às vezes com ruído branco, que é um barulhinho tipo som de chuva, que ajuda o cérebro do bebê a relaxar e ele dormir melhor. Porque a luz, ela interfere diretamente no hormônio da melatonina, né? Então, o nosso cérebro, quando tem luzes, ele entende assim que é hora de despertar, ele está em alerta. E quando vai diminuindo as luzes, vai chegando a noite, quando chega a noite, automaticamente, né, vai diminuindo os ruídos, as luzes. Até o próprio corpo desacelera um pouco. Isso, o nosso cérebro, ele vai entendendo que chegou a hora de dormir. Então, ele vai desacelerando, ele vai descansando, ele consegue relaxar. Mas quando tem luzes, é o contrário. Tem ali o hormônio, ali o cortisol, que nos mantém alerta, né? Então, você percebe a importância de um ambiente que não contém luz, que não contém ruídos, um ambiente calmo, para que esse bebê realmente consiga descansar. Agora, no caso dos pais, que você falou que a recomendação é a partir do 6º mês colocar esse bebê para dormir no quarto só dele, né? Mas a gente sabe hoje em dia que a situação tá, né? Alguns pais não têm essa condição, tem outros filhos, mas então a prioridade é preservar o sono do bebê, porque às vezes a mãe diz assim, ele dormiu agora, então chegou a nossa vez. Aí liga o televisor, aí vai pro computador, aí vai pro TikTok e geralmente o bebê é sempre do lado, que ela tá tão cansada que ela não coloca no berço ou na redinha, né? E fica o bebê aqui do lado, e isso irrita. Isso irrita e prejudica o sono. Pode até ser que nesse momento o seu bebê consiga dormir, sabe? O bebê consegue. Tem pessoas que dizem, meu bebê consegue dormir no claro. Consegue, ele vai dormir. Mas só que ele não vai ter um sono reparador, que é aquele sono que realmente consegue relaxar o bebê, em que o bebê consegue passar várias horas dormindo, às vezes até a noite toda dormindo, em que não vai ter consequência no outro dia desse bebê acordar irritado e passar o dia zangado e você não saber o motivo, né? Então, eu já vou adiantando que um dos motivos pode ser, sim, essa questão das luzes e ruídos. Então, como você falou, tem famílias que realmente não podem, né? Tem outros filhos, às vezes a casa tem só um quarto, mas aí o que a gente recomenda? Que possa organizar esse ambiente, esse quarto pelo menos, para que fique ali escurinho, silencioso e um ambiente adequado para que ele possa descansar. E aí você aproveita na sala, na cozinha, na área, vai né, namorar no quintal. no jardim, vai explorar o quintal, que faz tempo que você não explora. Bom, ela também fala nesse artigo que todo bebê é único. Exatamente. Cada bebê é único, né? Então, o que serve para um bebê, o que relaxa um bebê, pode não relaxar outro, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma filha de 2 anos e eu comecei a rotina dela desde que saiu da maternidade, né? No berço dela, no quarto, porque eu já sabia, né? Eu já tinha estudado. Então, eu comecei e deu muito certo. Aí não é casa de ferreiro, espeto de pau, não, né? Não, já foi treinando desde cedo. Não, já fui treinando desde cedo. Já fui treinando, né? Desde cedo. Então, cada bebê é único. O que relaxava a minha, relaxava o banho morno, né? O banho morno. Mas já tem mães que falam que banho estressa muito a criança. A criança não gosta de banhar de jeito nenhum. Entende? Então, é por isso que cada bebê é único. Que pode relaxar um, pode não relaxar o outro. Que um gosta, o outro não gosta. Existe um rito para cada um deles, né? Isso, mas quando se trata do ambiente do sono, não. É universal mesmo. É luzes desligadas, porque interfere no sono do adulto, da criança, não importa. Então, é luz desligada, sem ruídos mesmo. Essa recomendação de fazer uma rotina, até porque você falou que existem os saltos, né? Depois você vai falar sobre isso. No caso da Helena, que nós vamos mostrar agora, a Helena vai completar 4 meses e nós percebemos que de umas 2 semanas para cá, ela realmente começou a ficar muito irritada, dorme muito pouco de dia. Isso. Mas, depois que a gente conversou aqui, nos bastidores, que a gente fez uma prévia dessa live, e eu pesquisando e observando ali a rotina da Helena, eu vi que realmente nós estamos agredindo muito ela. Porque aqui no grupo, a mãe dela trabalha comigo. Então, há mais ou menos 2 semanas, a mãe começou a vir para cá. Então, a gente já mexeu na rotina dela do sono. A caminha dela, ela dorme o dia inteiro numa cama de casal sozinha, toda esparramada. Delícia. Parece uma estrela do mar. Com um sonzinho no quarto delas, a televisão sempre foi muito baixinha. O quarto tem uma cortina que é blackout, então não entra luz nenhuma. É uma centralzinha de ar para gelar ali, né, o bumbumzinho. Tem um chuveirinho quente que ela tem a rotina de dormir à noite antes, ela toma um banho quente com a mãe.
que maravilha. Toma gente. com a mãe o banhozinho quente, ela já sai dormindo. Sim. Põe o pijaminha, Uhum. acabou a mulher. Nossa. Dorme a noite inteira. Então a gente percebeu, nesses últimos dias que a gente começou a lançar muitos programas aqui, e a mãe dela precisou trabalhar dobrado, Sim. né, com arte, começou a ligar o computador no quarto, começou a estar ouvindo o TikTok alto, os Facebook, os áudios, editando, e Sim. sempre com a Helena ao lado. Né? O pecado que a gente cometeu é que a Helena tinha o quarto dela, mas a Sim. gente não usou esse quarto, a gente desmontou o quarto dela para trazer ela para o quarto junto Sim. com a mãe. E a gente percebeu que não foi uma decisão acertada, que ela está 2 semanas esprivitada, minha irmã. Nossa, e realmente são consequências, como você falou, né? Que a gente já está aprendendo. Então, são várias consequências. Primeiro que você disse que ela já vai fazer 4 meses, 4 né? meses. E aí, quando a criança faz 4 meses, às vezes um pouquinho antes de completar 4 meses, ela entra em salto. Uhum. Saltos são momentos em que o bebê desenvolve. O bebê ele não vai desenvolvendo assim continuamente, né? Ele vai ali adquirindo as habilidades ali no cérebro e de repente um momento explode. Não sorria, como começa a sorrir. Não Isso, gritava, começa a gritar. explode aquelas habilidades. Então eles começam a querer, né, praticar aquelas habilidades e tudo é muito novo para o bebê, né? Então ele está vindo ali de dentro do útero, onde não tinha nada disso que tem aqui fora. Então quando tem essas habilidades ele fica assustado, né? Então ele vai ficar mais carente, mais chorão, vai querer mais colo. Já começa a ter mais sensibilidade para barulho, né? Isso, mais sensibilidade, vai dificultar um pouco o sono. Então o que a gente recomenda, principalmente nessa fase dos saltos, é que não mexa na rotina do bebê. Tudo que nós fizemos aqui foi ao contrário, meu Deus. Porque vai dificultar mais ainda. Se ela já está num período difícil para ela conseguir se adaptar, tudo novo, imagina se mexer em todo o ambiente que ela já estava acostumada. Pelo amor de Deus, dá para voltar atrás? Dá sim, dá. Em terapia do sono bebê não tem nada que você diga assim, ai, não tem jeito, né? Até um bebê que já tem 1 ano aí, que já você fez tudo errado, ou da forma, não é tudo errado, né? Da forma que a gente acha que... É porque, na verdade, a gente quer, tipo assim, uma coisa bem chula. Ah, ele não entende de nada, então, né, vai seguir minha cartilha, né? Vai dormir a hora que vai acordar, porque assim, tem pais, tem mães que fazem uma rotina errada. Por exemplo, acostuma logo a acordar cedo, que daqui a 2 anos vai para a creche. E, na verdade, não deixa o bebê dormir. Né? Ah, não, aprende logo a dormir no clarão. Não, tem que aprender a dormir no barulho. Isso. Eu vejo pais que levam recém-nascidos para bares com música ao vivo, os bichinhos recém-nascidos na cadeirinha ainda. Então, infelizmente, eu fico com pena. Sinceramente, eu fico com pena, porque assim, os bebês eles não sabem falar. Então a forma de comunicar deles é o quê? É choro. É choro, e às vezes você vê ali o olhinho vermelho, começa a passar a mão no olho, dando um sinaizinho de sono, e os pais não percebem, porque não sabem que é um sinal de sono, sabe? Que ele está sentindo sono, que ele precisa ir dormir, e deixa vir à noite e a criança fica ali, só estresse. Eu pedi pro nosso diretor trazer ali a Helena, mas ela vai ficar rapidinho, gente, só para vocês verem realmente. Nesse decorrer, nesse inteirinho, a Helena deu um salto. Sim. Que é o que ela falou. A mãe dela percebeu que a Helena tá babando muito ultimamente. E ela vive me dizendo, mãe, será que é o dente? Eu disse, ela ainda vai fazer 4 meses, né? Mas a minha rotina também é muito rápida. E na minha época, bebê só começava... Tinha bebê que completava 2 anos e não tinha dente na boca. E era mesmo. Agora, na família do lado do pai da Lana, os bebês lá começam a ter dentinho nos 4, 5º mês de vida. Inclusive, Maria Ângela, na maternidade, quando eu fui ter minha bebê em 2020, tinha um bebê que nasceu com 4 dentes. Não me diz isso, não me diz um negócio desse, para o mundo que eu quero Seríssimo. descer. Já nasceu com dente? Teve que ver 4 dentinhos, tá? Misericórdia, Jesus. Que isso, Senhor. Aí, o que aconteceu, para você que está entrando agora na live? A Helena, ela tinha toda uma rotina, como eu falei para vocês, da maternidade, eu ainda estava com tempo, a Alana mora comigo, já sou mãe de 3, 2 rapazes e uma moça, então eu sempre tentei, sempre fui mãe, né, trabalhei fora, mas até o início dos 2 aninhos de idade, eu sempre cuidei dessa questão do soninho, porque eu também gosto do escuro, eu amo escuro. Então, eu sempre acostumei meus filhos a dormirem bem. Tanto é que até hoje, se deixar, a gente berna um fim de semana e vai embora. Nosso sono ele é muito respeitado nesse sentido. Então, quando a Lana saiu da maternidade, eu sempre
ponderei a Lana nesse sentido de preservar pelo sono da Helena. Sim. Né? Então, tanto que o quartinho dela sempre foi escuro, o quarto da Lana nunca teve barulho. Lá em casa também nós somos muito silenciosos, só fim de semana que a gente faz um barulhinho, mas durante a semana a gente preserva o sono um do outro. E a Helena foi crescendo assim, nesse ambiente confortável. Sim. A mãe de resguardo, eu disse, no comecinho você fica em casa com ela, e ela trabalhava. Só que com o decorrer, agora nesses últimos 15 dias, a gente precisou dar uma acelerada aqui. Então a Lana começou a trabalhar muito com o computador dentro do quarto, e as duas dormem juntas desde então. A Lana desfez o quarto dela, foi para um quarto maior lá de casa, e as duas dormem juntas, na cama, na rede. Só que para onde a Lana vai a Helena e vai os instrumentos de trabalho. Entendo. E foi aí, nesses últimos dessas duas últimas semanas, que a gente percebeu que a Helena começou a dar o grito de liberdade dela, porque não tem conversa durante o dia. Ela fica irritada, ela fica bem de umas 8 da manhã, de umas 7 até as 9 ela tá rindo. Das 9 em diante, minha senhora. Tem quem segure mais, Sono picado, chora muito, grita, esperneia, berra. E à noite, para ela pegar no sono, é muito difícil. Muito difícil. E eu posso te explicar por que isso acontece? Entre com ela. Para as mamães também, eu gostaria de explicar por que isso acontece, né? Pode entrar. Porque o bebê, ao contrário do que a gente pensa, ele precisa descansar durante o dia, Maria Ângela. Ele precisa das sonecas para que quando chegue à noite esse bebê esteja descansado e ele consiga pegar no sono. Diferente, às vezes, de um adulto ou do que a gente pensa, que se deixar acordado por mais tempo, aí é que vai dormir bem à noite e não é. Mas nem a gente dorme, mano. Você passa a noite na farra, quando você vai no outro dia trabalhar, você tá só o caco e é um sono que você não recupera. Quem diz muito isso é quem trabalha na noite. Garçons, motoristas, enfermeiros, médicos, diz que é um sono que você não recupera. E aí o bebê, quando ele chega ali no final do dia, ou como você disse, às 9 horas, que é o limite onde o bebê já deveria estar dormindo, né? Ele está ali muito, muito cansado, muito estressado, que a gente chama de efeito vulcânico, tá? Para quem não compreende essa expressão, é como se o bebezinho ele entrasse em erupção mesmo. Ele fica zangado, chateado, não quer peito, não quer braço, não quer nada. Nada acalma a criança, porque ela já está no nível de estresse muito elevado. Então, nessa hora, vale de tudo para acalmar. Vale de tudo, mas o ideal é que consiga fazer as sonecas durante o dia. E aí eu já posso até dar uma dica também para aquelas mães que às vezes tem que levar um bebê para outro ambiente. Quer sair, não pode ficar só em casa, né? O bebê não vai tirar soneca só em casa. O que eu faço? Simule o ambiente mais parecido possível com o que ela está acostumado. Então, vale a pena investir num ruído branco. O ruído branco é aquele sonzinho de chuva ou de secador de cabelo que você coloca ali no ambiente, até no celular mesmo, distante do bebê, virado de cabeça para baixo, de preferência para não aparecer as luzes. E o sonzinho fica ali, fazendo aquele barulhinho, né, que ajuda o bebê a relaxar. E também deixar o ambiente com menos luz possível. Ela vive assim, Dani, constantemente de ressaca. Oh, meu Deus. E até eu falei para a Alana, às vezes, até me incomoda, eu digo, Alana, quer ir embora? Ela, não, mãe. Porque para mim, eu acho uma judiação. Para mim, às vezes, ela está com dorzinha no corpo, que ela fica o dia todo no carrinho ou na cadeirinha. E qualquer coisa prende a atenção dela. E a gente que sabe que ela está com sono, porque ela fica assim, ó, com os olhos vermelhos. Sim. Oh, meu Deus do céu. O sono picado. Sim. Bom, segundo o artigo, a gente vai já voltar com a Helena aqui, que é a nossa modelo. Dos 4 ao 6º mês, o ideal de um bebê que tem um sono bom é de 10 a 11 horas de sono corrido por noite. Exatamente. O ideal, a gente até fala, quando a gente faz a terapia de sono, né, nosso marketing é seu bebê dormir a noite toda, de 10 a 12 horas de sono, porque é o ideal para uma criança descansar. O bebê, a criança, enfim, ela se desenvolve mais, ela cresce mais quando ela está dormindo, né? Onde o cérebro vai repor suas energias, todos os neurônios, todos os hormônios. Então, ali no sono vai acontecer todo o processo de desenvolvimento e crescimento. Então, por isso que a criança, naturalmente, ela dorme mais, sabe? Quando a criança, ela dorme menos, isso pode prejudicar o desenvolvimento dela. Então, é por isso que a gente toca muito nesse assunto, porque precisa ter um cuidado extra, sabe? Com a criança, realmente. Principalmente o bebê, nessa fase. E outra, se é de 10 a 11 horas de sono corrida de noite,
Bebê saudável, com um sono respeitado, digamos assim, por dia, durante o dia, são quantas horas de sono? Durante o dia vai depender muito, porque assim, cada bebê, ele vai determinar de quanto sono ele precisa. Por isso que a gente fala sobre 4 passos na terapia do sono do bebê. E o primeiro passo é conhecer o seu bebê. O primeiro passo você vai analisar os sinais de sono do bebê. Ou seja, ele vai emitir os sinais quando ele está com sono. Nem sempre os sinais é bocejar, porque o bocejar é o mais óbvio, né? Às vezes o olhinho começa a ficar vermelhinho, às vezes começa a puxar o cabelinho, a passar a mão na orelhinha, na bochecha, no olho, entendeu? Ou passa a mão em tudo ao mesmo tempo. Isso, né, e quando o bebê já começa a ficar mais abusadinho, significa que ele já está extrapolando o sinal de sono dele, ele já está começando a se estressar de tanto sono que ele já passou. Então, o ideal é que até 30 minutos você consegue perceber, né? Então, você percebeu o sinal de sono, já leva para o ambiente e faz o bebê dormir. E aí o bebê vai tirar a soneca, né? Ele vai determinar se ele vai dormir 1, 2. O ideal é que seja uma soneca, para ela ser adequada, ela precisa ser no mínimo 40 minutos. 40 minutos ininterruptos de soneca, ela ainda está no padrão FIFA. Tá bem tá ainda. Ótimo, né? Mas tem bebês que podem dormir mais, 2, 3 horas, dependendo da idade, não vai atrapalhar. Se dormir menos, sinal de alerta. Se dormir menos é sinal de alerta. Significa que a soneca não está reparadora por algum problema que está acontecendo com esse bebê, seja à noite, seja durante o dia. Eu vou passar o microfone para a Lana, porque eu acho que eu já falei demais e eu só sou a avó da nossa modelo, né? A Lana, por favor, tá aqui. Então, Alana, me conta como está o sono da Helena. A gente estava conversando aqui nos bastidores, eu estava contando mais ou menos o histórico dessa criança. Mas como a gente está trazendo ela ultimamente para cá para o estúdio, né? O clima é diferente, tem luz para todo lado, eu fico agitada, então eu carrego ela no colo o tempo todo, para um lado, para o outro. Mas quando eu percebo que ela já está demais, na verdade eu deixo a bichinha chegar no limite, né? No estresse. Quando ela já está estressada, que ela começou a gritar agora, então ela está usando essa linguagem no máximo que ela pode. Ela está estressada, ela grita mesmo, fica dura, se estica, assim, é até engraçado. Aí o que eu faço? Eu ligo ali a outra sala, ligo o ar. Essa questão do barulho branco, né? Ruído branco. Ruído branco. Eu tenho pra mim que ela gosta do barulho da central. Além da questão do clima, do friozinho, né, que ela gosta, que ela é muito calorenta, a questão do barulho da central. A questão do barulho da central ajuda ela a dormir. Aí eu deixo aquela luz meio desligada, a porta entreaberta, aí é quando eu percebo que ela consegue dormir, tirar um cochilinho legal, assim, mesmo fora de casa. Mas em casa, por exemplo, ela dorme bem à noite. Agora, com essa informação aí que são 10 horas, já não acho que durma bem tanto assim, não. É porque você estava falando que ela vai dormir perto da meia-noite, né? E até lá ela fica estressada, uma luta para dormir. Para ela dormir 10 horas da noite, ela tem que ter tido um dia de cochilos muito ruins, assim, sabe? Ou não ter cochilado durante o dia para ir dormir às 10 horas. Mas ela costuma desligar da tomada mesmo lá para 11, meia-noite. Aí só acorda no outro dia também, para mamar. Certo. Deixa eu falar uma coisa logo para as nossas mamães aí de plantão, para quem estiver assistindo, né? Que o ideal também é que o bebê, ele durma entre 6, né? Entre as 18 e 20 horas. Porque o pico da melatonina, ela ocorre entre as 9 e 10 horas da noite. E o ideal é que o bebê já esteja dormindo para aproveitar melhor esse pico da melatonina. E também o bebê dormir cedo vai ajudar para que a rotina do dia seja ajustada. Então, o bebê que dorme em até 8 horas da noite, ele também vai acordar até 8 horas da manhã. E isso vai facilitar para você entender a hora que ela vai emitir os sinais de sono, a hora da soneca, a janela de sono dela, que é o intervalo que ela fica acordada. Vai ajudar você a entender tudo isso. Porque se um dia ela dorme 10 horas, outro dia 12 horas da noite, ela tende a acordar em horários também incertos, o que vai prejudicar toda a rotina. Aí você nunca vai entender qual é o horário da soneca. Porque quando a gente tem uma rotina ajustada, meninas, a gente consegue já saber. Deu 2 horas, opa, daqui 30 minutos a minha filha vai precisar dormir, ela vai emitir os sinais de sono. Então você já fica alerta ali. Ela fez, às vezes, o primeiro sinal de sono, você já sabe, vou levar para o ambiente de sono. E ela já dorme, tranquila. Nos primeiros meses, no primeiro mêsinho dela, que ficava em casa direto, ela tinha uma rotina de sono, sim.
Chegava, tanto é que ela dormia, né, das 6 horas até umas 8, aí eu geralmente acordava ela às 9, para ver se ela dormia a noite toda. Sim. Porque ela tava naquela transiçãozinha, sabe, de começar a dormir a noite inteira. Sim. E eu já tava muito cansada, eu nunca fui de dormir nos cochilos dela. Sim. Nunca, desde dormir, os né? primeiros 15 dias, não fazia isso, eu não descansava. Aí eu já estava exausta já lá para 10, 11 horas. Então eu tentava manter ela acordada das 8 ali até meia-noite. Que aí ela desligava e dormia bem à noite. Bom, para você que está entrando agora na nossa live, essa é a Daniele King, terapeuta do sono do bebê. É um assunto que a gente acha que não tem tantos tópicos para se abordar, mas temos. Caiu como uma luva o caso da Helena, que todo mundo conhece aí das minhas redes sociais, é a minha primeira netinha. E nós estamos aqui contando a respeito da mudança do salto que a Helena deu nessas últimas 2 semanas, porque de uma forma inconsciente, mas por questões de trabalho, a gente precisou trazer a Lana para vir somar conosco aqui na empresa. Acabou o resguardo, né? E geralmente isso acontece muito com as mães, né? Quando retornam para o trabalho. Isso. Até quando o bebê fica em casa, eu estava olhando aqui sobre a questão dos cuidadores, das babás. O bebê também sente essa mudança, porque ele perde o calor da mãe, ele perde aquele cheirinho gostoso, ele perde aquele ambiente que a mãe às vezes pega o bebê e canta. No caso da Lana, que tem o hábito de tomar o banho com ela quente lá, o banhozinho quente as duas lá, pele na pele. Então é uma mudança que realmente acaba tirando toda a rotina de sono do bebê. E a resposta que eles dão é justamente essa que a Helena trouxe. Foi criada até aqui, nessa aqui? Foi criada até aqui, como eu falei para vocês, logo que ela saiu da maternidade. A gente preparou o quartinho dela, era um quartinho escuro, era um quartinho que só ficava a mãe dela. Quando a Helena entrava com a mãe para o quarto, a gente já não ia para lá, tinha uma cadeirinha de balanço. Uma hora ela estava no Moisés, uma hora ela estava na cama, então era o universo dela, ali. Foi crescendo, e aí, claro que a gente também teve que começar a mudar algumas rotinas. A mãe desfez o quarto dela, foi para o quarto maior e começando a trabalhar, como eu expliquei para vocês. A Lana mexe, né, social media, então ela começou a mexer com banner, com cards, com áudio, com vídeo e sempre com a Helena do lado. Como ela também já contou aqui em depoimento, aqui no estúdio foi que ela deu esse salto maior. A Helena quase não consegue dormir mais durante o dia. Daqui a pouco a gente precisa ir embora, porque ela já começa a ficar realmente muito estressada. Para todo lado aqui tem luz. Então, ela dá uns soninhos picados, né? E aí, para começar, né, Alana, tem a questão da dentição. E a Dani, eu queria que você reforçasse agora, Dani, Sim. da importância de ter esse sono regulamentado, de seguir à risca aqui os seus 4 passos. Sim. Porque se o bebê não conseguir dormir depois de tudo isso, barulhinho da chuva, o ambiente escuro, o cantinho dele, aí você precisa recorrer a um pediatra para ver se existem outras situações, né? Exatamente. Então, a gente sempre fala que a terapia do sono do bebê, ela não ajuda todos os bebês. Aqueles bebês que têm alguma condição especial, autismo, por exemplo, eles precisam ser acompanhados por um pediatra, né? Que vai saber trabalhar a necessidade específica da criança, né? Mas os bebês em condições que normais, né? Que a gente fala, né? Todos esses passos, eles tendem a funcionar. Como eu estava dizendo para você, até agora eu não encontrei nenhum caso de que nunca deu certo, né? Sempre ajuda, ou se não dorme a noite toda, mas que pelo menos diminua aqueles vários despertares que tinha, né? Mas claro, pode existir sim alguma mãe que seguiu todos os passos e não deu certo. Aí sim a gente recomenda, procura um pediatra, porque pode ser que esse bebê tenha alguma condição especial e a gente não saiba, a mãe ainda não detectou, né? Não conseguiu, então é importante sempre procurar alguém. Eu estou perguntando porque uma outra situação que a gente percebeu, volto a dizer, não foi proposital, Deus está vendo, mas caiu feito uma luvinha aqui, ó. A situação da Helena, né? Foi muita coincidência e foi bom, porque eu tinha dito para a Alana, a gente tem que achar um bebê para vir aqui para a gente poder. Aí a Daniele chegou e disse, Daniele, a partir de quantos meses? Ela disse, não, até 2 anos. Eu digo, vem cá, Helena. Bora aqui para sua terapia, a primeira de muitas. Sim. Porque realmente foi um salto. Aí o tio pega, eu pego, e aquela confusão, aí a gente para e ajeita. Só que a gente viu que realmente esse ambiente não ajuda, né? Não ajudou. Aí estamos pretendendo trazer o bercinho dela, porque tem uma outra sala ali, para adaptar, para ver se fica igual ao que ela quer.
Uma coisa que a gente percebeu, e é por isso que eu estou voltando nesse assunto, que nós vamos tentar retomar agora, nos policiarmos, né? Sim. Da Alana ir trabalhar na sala e deixar a Helena dormir no quarto à vontade, do jeito que ela já dormia. Isso. Não fazer uso do computador, do celular pertinho dela. É que ela começou a babar muito. Ela coça muito, né? Tudo ela quer morder, quer pegar. Então, você falou que viu um bebê nascer com 4 dentes. Exatamente, na maternidade. Em 2020, eu fui ter o meu bebê em plena pandemia, né? E no quarto onde eu estava tinha uma mamãe e ela teve bebê e ela falou, nossa, meu filho nasceu com 4 dentes. Eu estava muito assustada. Aí eu fiquei assim, o quê? Como assim? 4? Não Como foi assim? nenhum Ela nem disse, 2, foram 4. Não, eu e meu marido precisamos ir lá para ver, para comprovar, porque a gente não estava acreditando. E realmente 4 dentinhos, tá? E minha filha também, ela nasceu os dentinhos muito cedo. Eu estava conversando aqui com a Mariângela, minha bebê, os dentes dela nasceram antes dos 4 meses, nasceram 2 dentinhos de baixo, né? Então é importante ficar atento, né, para ver. Eu acho que é o caso da Helena por causa dessa questão, né? Tudo ela fica balbuciando, fica buscando, fica mordendo, mordiscando. Baba demais. Muito. Exatamente, esses são sinais, né? De que os dentinhos podem estar querendo aparecer por aí, né? E uma vez eu ouvi um pediatra, é até importante essa dica para vocês, por isso que eu gosto do Sala VIP, porque uma coisa vai puxando a outra. Uma vez eu ouvi, não foi um pediatra, foi um desses coaches, né? Ele dizendo que o maior sofrimento do ser humano é o momento do nascimento dos dentes. Porque é uma coisa que a criança não consegue dizer o que é. Sim. Coça pra caramba. Dói pra caramba. Dói demais. E eles não conseguem se defender. Exatamente. Né? Então, eles babam ali porque não sabem o que fazer. Chora. É um alerta que eles dão. Eles choram. Se fosse bom, não choravam. E a gente percebe que realmente é uma situação totalmente desconfortável. Exato. Muitas vezes dá febre, né? A minha dava muita febre. Alguns bebês não sentem tanto desconforto assim, outros já são mais sensíveis e sentem demais. Então é importante avaliar seu bebê, conhecer, Isso. sabe? É muito interessante essa parte. Ainda mais dessa forma precoce, gente, né? Uma dentição da minha época. Nascia com 2 anos, 1 ano. Era depois do 8º mês, tinha bebê com 2 anos que não tinha dente. Uma situação dessa de nascer com dente na boca, dizia, Jesus, me leve que isso já voltou, e eu fiquei. Era coisa de outro mundo, não era? Verdade. Era, sério. Era a partir do 8º mês que os dentes iam começar a coçar. Tanto é que os médicos, eles recomendavam, olha, agora você vai tirar uma tirinha de carninha para ele começar a morder o músculo. Depois do 8º mês, minha filha. Agora, uma criatura dessa que não pode nem provar ainda outros alimentos, como é que faz? Isso, exato. E, inclusive, eu posso até dar uma dica, já aproveitando aí esse gancho dos dentinhos, né? Para o bebê que está em aleitamento materno exclusivo, o que eu faço? O que ele pode morder? Além dos mordedores, que é bom, né? Mas algo que você pode fazer para aliviar é fazer o que a gente chama de peitolé. O que é o peitolé? Já vi falar É o leite materno congelado. E dá para a criança ir aliviando. Pode colocar o palitinho, tipo de picolé mesmo, pode colocar naquelas forminhas e fazer para ela ir aliviando. Porque esse friozinho ajuda muito, sabe? Ai, que legal. Pode também colocar o mordedor no congelador para ficar bem friozinho para aliviar. Ajuda demais. Bora pro peitolé, Alana. Com a dona Helena. Bom, tu tem mais alguma pergunta para fazer a respeito da questão do sono da Helena? Esse salto é agora no 4º mês, mas ela disse que no 6º mês vem mais um salto. Sim, na verdade, ao todo são 11 saltos, tá? Até 1 ano e 8 eu tô no meu meses até o bebê hoje. passa por saltos. Então, mas assim, tem uns que são mais difíceis, tipo esse de 4, o de 6, 9 também é um pouco complicado, porque aí já entra a angústia da separação também. Fala pra gente um pouquinho desses saltos. No 6º mês, o que seria o salto de um bebê com 6 meses de vida? Os saltos dos 6 meses, assim, eles são muito parecidos. O que vai mudar são as habilidades que o bebê adquire. Então, você tem que ficar atento. Porque cada bebê, ele pode ter uma habilidade diferente. Então, você tem que observar. O que meu bebê faz agora que ele não fazia antes? Então, ele vai querer, né, experimentar aquela habilidade. Ele vai ficar sempre nos saltos. Mais chato, carente, chorão e com habilidade nova. Se não tiver nenhuma habilidade, não é salto. É alguma outra coisa que está acontecendo com o bebê. E nos 6 meses é um pouco mais difícil, porque vai estar junto com a angústia da separação, que é a fase em que o bebê ele tem aquela percepção de permanência. Então, até os 6 meses, ele não sabe diferenciar, tipo, que a minha mãe saiu
e eu tô sozinho. Ele não sabe disso, diferenciar isso. E com 6 meses, se você sair, ele vai entender que você está sendo tirado dele. Então, ele vai sofrer com aquilo. É a fase que o bebê começa a estranhar, que a gente chama, não querer ir com ninguém, não querer ir com o pai, não querer ir com o vó, não querer ir com ninguém, porque parece, ele está sentindo que ele sabe agora que ele não é, ele e a mãe não é mais uma pessoa, porque até então ele pensa que ele e a mamãe é uma útero, só. Né? Acho que ainda está no útero, ainda está naquela situaçãozinha então, só. 6 meses, vocês têm que ter bastante paciência, porque aí entra essa angústia de separação. E o que você pode fazer, né? Porque eu só dou os problemas e não dou a solução. Não dá a solução, essa né? terapeuta. Então, o que você pode fazer nessa fase da angústia da separação, tá? Você pode inserir a naninha, que é, a gente chama um brinquedinho ou uma fraldinha com o seu cheiro, pode dormir aí uns 3 dias com você e deixar com a criança sempre para ela sentir que você está pertinho. Pode fazer brincadeiras de conexão, que é brincadeira mesmo, estar junto, de dançar com o bebê, de conversar, ter tempo de qualidade com a criança, fazer aquela brincadeira do esconde, achou, você se escondeu aqui atrás de uma coisa e achou, para ele entendendo que você some, mas vai aparecer. A gente faz esse esconde, achou com a Helena, ela regala cada olhão que ela ainda não entende. Isso é ótimo. Isso é ótimo vocês fazerem desde agora, porque ela vai entendendo. Se sair de perto dela, vai conversando com ela para ela entender que você ainda está ali no ambiente. Isso vai ajudar muito para que a criança ela se sinta acolhida e saber, a minha mãe está aqui. Não está, eu não estou vendo, mas ela está aqui. A gente conversa muito com ela, né? Conversa bastante com ela e ela presta atenção em tudo. Passou a fase do 6º mês, que é a da separação. Gente, não é a separação do pai e da mãe, é a separação e dos pais, do pai também, do homem, né? Porque tem muito pai que gosta. Principalmente quando é o primeiro bebezinho, aí quer estar ali juntinho também. É importante nessa participação. E o bebê pode passar, não querer mais o pai, ele recusa, que é sua mãe, sua mãe, sua mãe. Então, papai, se você está aí ouvindo, se acalma que vai passar, tá? Vai passar. É só um momento. Depois do 6º mês... Então, praticamente para cada mês tem um salto, né? Então, vai 6, vai 7, vai 8, vai 9, até 1 ano e 8 meses vai ter salto. São 11 saltos ao todo, né? Mas aí você precisa sempre avaliar. Meu bebê tem habilidade nova, tá chato, carente, chorão? Saiba que é um salto, pode ser um salto de desenvolvimento. Agora, você entrou num ponto que eu queria abordar. Você falou que tem 11 saltos que o terapeuta consegue ajudar com essas dicas, porque é um bebê. Sim. Mas hoje em dia, a gente também tem muita lei da compensação. Aí eu tô falando dos eletrônicos. Sim. Bebês viciados em celulares, né? Depois dessa fase que você falou, que começa a completar 1 aninho. Sim. Os pais, para compensar, não quer dormir, põe um videozinho, põe um celular. Até que ponto isso pode atrapalhar? Porque a partir dali, esse bebê ele vai começar a ter uma rotina mesmo, porque ele já vai começar a ficar, né? Digamos, uma mocinha, um rapazinho, uma criancinha, vai começar a desenvolver, já vai saber ir no banheiro sozinho, comer sozinho, já vai começar a ficar mais independente, né? Então, eu acredito que ainda não seja dentro da sua área, mas dá pra gente comentar um pouquinho sobre isso, de manter esse respeito, pelo menos do sono da criança. Sim. E evitar com que tenha essa inserção de eletroeletrônicos para bebês, né? Porque eu já vi casos de bebê de 8, 9 meses esperneando, chorando por causa de um aparelho celular. Exatamente, isso acontece muito. E na terapia de sono, um dos passos, né, que é o 2º passo, que é por que meu bebê acorda, um dos motivos é o uso de telas. Eu sei que é um assunto muito polêmico e tem mães que inserem porque precisa fazer alguma coisa e o bebê não fica se não for na tela, mas o que a gente recomenda é até 2 anos, 0 telas. Até 2 anos de idade, 0 telas, porque pode prejudicar tanto o sono, principalmente, né, quanto o desenvolvimento do bebê, a visão e vários outros fatores relacionados ao uso da luz azul. Então, a gente recomenda mesmo 0 telas. A gente sabe que na maioria dos casos, as mães acham impossível, mas é recomendado. E, inclusive, foi até importante você tocar nesse assunto, porque às vezes quando a mãe vem reclamar, poxa, mas eu já fiz isso e não deu certo. A gente pergunta, como é que está o uso de telas? Aí a mãe vem dizer, poxa, meu bebê ainda usa telas. Aí a gente fala, então, o recomendado é 0 telas até 2 anos de idade, porque pode prejudicar o sono do bebê. Possivelmente, se você já fez todos os passos, mas tem uso de telas, esse pode ser sim das causas dos despertares do bebê ou do sono dele não está sendo de qualidade. Muito bem. Às vezes não é nem a mãe mesmo, propriamente dito, que dá a tela, a mãe ou o pai. É
um tio, alguém Isso. conhecido, que é um bebê, deixa eu botar desenho aqui pra ver. Se falar que é a avó, tu vai ver. Desganar. Se falar que é a avó, tu vai ver. Não, mas já aconteceu, por exemplo, com a Helena. Mas às vezes acontece, De por exemplo, aqui aparecer na ali. rotina de trabalho, quando a gente tá, né, que ela tá chorando muito, às vezes eu tô ali no computador, digo, me dá ela aqui. Porque às vezes ela E tem que senta gravar na óbvio. frente Aí do sento ela aqui na frente do computador, é impressionante como chama a atenção e ela fica ali vidrada. Chama É a muita luz, né? atenção do bebê. É a luz, exatamente. E isso a gente não sabe, muitos de nós a gente faz na inocência. E por isso que a gente sempre fala, olha, não é condenando, não é julgando, mãe, entenda. É por isso que é um assunto polêmico, porque é até difícil da gente falar sobre esse assunto, porque a mãe já sente assim que tá Agredida, né? Tá se metendo na criação, na educação. Mas não é. É porque realmente tem consequências para o desenvolvimento da criança cognitivo Vai lá com a e sua... para o sono também. É verdade. Bom, gente, queria agradecer a participação de vocês. Para finalizar aqui com a Dani, dentro desse artigo que eu peguei, para a gente poder ter uma baliza aqui nesse bate-papo, obviamente que ela é a profissional da área, a pessoa física que está conosco aqui. O artigo da pediatra, que é especialista no sono dos bebês, né, que ela é terapeuta e especialista do sono, a doutora Ana Maria Pereira, ela finaliza dizendo que são inúmeros os pais que precisam de ajuda para melhorar o sono do bebê ou da criança por uma série de fatores. E deu para a gente balizar aqui vários tópicos. Desde a questão da mudança brusca do ambiente, né, que o seu bebê não recomendado logo que sai da maternidade, porque a mãe também está cansada, acabou de sair de um parto, mas que a partir do primeiro mês de vida, os pais, de uma forma amigável e conjunta, comecem a criar hábitos para que essa criança, esse recém-nascido, desenvolva um sono regular e saudável. Exatamente. Né? Então vamos fazer um ping-pong, coisa rápida para a gente pincelar aqui esse assunto. A partir do primeiro mês, começar a montar uma rotina. Isso, exatamente. A partir do primeiro mês você já pode ir aí estudando e pensando como montar a rotina, mas priorizando sempre o ambiente do bebê, o ambiente Muito de bem. sono. Ambiente ideal é o? Escuro, sem ruídos, silencioso. Muito bem. Depois, a gente tem que observar que do 4º ao 6º mês, não é uma regra, mas há um parâmetro. Esse bebê, para você considerar ele com um sono regular, um sono saudável, um sono bacana, ele tem que ter uma média de 10 a 11 horas de sono ininterrupto à noite. Não é uma regra, mas é um parâmetro para você ter. Se ele tem muito sono picado à noite e é muito irritado durante o dia, precisa ser investigado. Isso. Possivelmente seria a falta de sonecas. Ou sonecas que o sono não esteja sendo reparador. Mas essas sonecas também não são regras. Elas variam a partir dos 40 minutos, né? Isso, 40 minutos é o mínimo, até 2, 3 horas no máximo. De sonecas durante o dia. Mas isso quem vai determinar é o bebê, conforme exatamente. o sono dele. Gente, se você estiver precisando de ajuda, de conversar, você que vai dar à luz, você que já está com o bebê, está se preparando para voltar ao trabalho, né, quer causar menos trauma possível na vida desse bebê e priorizar principalmente o sono, tem um salto muito importante porque a lei resguarda a licença maternidade até o 6º mês de vida desse bebê. Até lá ele está muito acostumado com o teu cheiro, com o teu abraço, com o teu afago, com a tua ninada. E esse é um salto que de todos os que ela falou, que são 11 no total, para mim é o mais importante, que é o elo de separação. Isso. Eu acho que depois desse, o outro trauma é o início da vida escolar. É verdade, que ali a separação é maior, né? É maior. Mas você pode estar conversando com a Dani, ela está no Instagram, é Daniele King, terapeuta. Daniele King, terapeuta, ou pelo WhatsApp, pode falar aqui? Pode falar. 959-8118-4281. 959-8118-4281. Vai lá, chama a Dani, conversa com ela. Até então, é a nossa única terapeuta do sono do bebê que nós temos aqui no estado de Roraima. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Comenta aí. E olha só, o bom do YouTube é que ele fica aqui, ó, perpetuado para sempre. Então, se você está acompanhando esse vídeo em algum momento, comenta aí de onde é que você está vendo, deixa aqui a sua opinião sobre esse assunto e até o nosso próximo encontro. Obrigada, viu? Muito obrigada, Mariângela, e a todos que estão assistindo também, meu muito obrigada. Estarei disponível, se vocês precisarem de mim, é só me chamar.